Eu fui para 2 Jogos Olímpicos, Londres em 2012 e Rio 2016. E nos 2 eu falhei. Só que não do jeito que você tá pensando, tipo, não ganhou medalha, coitado. Não. Eu falhei do jeito que dói de verdade. Eu não consegui nadar o meu melhor tempo quando mais importava. Eu tive a chance e eu não entreguei. E cara, eu passei anos achando que aquilo ali tinha sido o pior que podia ter acontecido na minha vida. Só que hoje, construindo conteúdo, construindo empresa, eu percebo que aquelas 2 falhas nos Jogos Olímpicos me ensinaram muito mais sobre criar conteúdo do que qualquer curso de marketing que eu já fiz. Se você não me conhece, meu nome é Henrique. Eu fui atleta de natação por 22 anos. Foram 16 anos de carreira profissional. Eu tenho no currículo 2 semifinais olímpicas nos 200 medley e sou campeão e recordista pan-americano. O recorde ainda é meu. E hoje eu quero te mostrar 3 lições que eu tirei dessas 2 participações em semifinais olímpicas. São lições sobre preparação, sobre lidar com expectativa, sobre o que acontece depois do fracasso, que se aplicam diretamente a qualquer pessoa que cria conteúdo ou que quer construir alguma coisa de verdade na internet. Se você cria conteúdo para o YouTube, se você empreende, se você está tentando construir alguma coisa e sente que não está saindo como você esperava, eu te peço, fica até o final. Porque o que eu vou te contar não é teoria, é o que eu vivi, que eu senti na minha própria pele. Tem uma coisa que eu vejo acontecer o tempo todo no mundo da criação de conteúdo e que eu vivi na pele como atleta, que as pessoas acham que o problema delas é falta de técnica, falta de ferramenta, falta do método certo. Porque se eu tiver o prompt perfeito, o editor perfeito, o curso certo, daí sim eu ia conseguir, ia estar vendendo muito, ia ser rico, ia ter feito tudo que eu... Isso é exatamente o que eu achava antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Se o treino fosse perfeito no papel, se eu fizesse tudo tecnicamente certo, o resultado viria. Sabe o que aconteceu? O treino estava perfeito. A técnica estava ali, só que eu não estava inteiro. Tem uma diferença enorme entre você estar preparado tecnicamente e você estar preparado de verdade. E para criar conteúdo é a mesma coisa. Eu vejo criadores com as melhores ferramentas, os melhores equipamentos, os scripts extremamente polidos, e aí o conteúdo nunca sai como a gente quer, sai aquela coisa meio morta, parece que a pessoa não colocou nada dela ali dentro. E só que ela não colocou a verdade, ela não colocou a dor, ela não colocou o que realmente importa. Então fica tipo um sabor conteúdo. Só que não é conteúdo, é só uma casca. E lá, já do outro lado, a gente tem ali os gurus, que eles nunca competiram em nada, eles nunca falharam de forma pública, eles nunca colocaram realmente a cara numa situação onde eles podiam ser humilhados na frente de um mundo inteirinho. Mas eles batem no peito e ficam dando aula de como ter sucesso. Eu posso falar, eu falhei num dos maiores palcos que um atleta brasileiro pode ter. E eu sei o gosto que aquilo tem. E é exatamente por isso que eu consigo te falar o que vem depois desse momento. Então, quero te mostrar hoje o que são essas 3 lições. A primeira delas é o conceito. Quando eu me preparava para uma Olimpíada, existiam 2 camadas de preparação. A primeira, mais óbvia do que tudo. Treino físico, técnica, cumprir a metragem da piscina, academia, musculação. Todo mundo via essa parte. Essa parte aí ela era filmável, era a parte que vai para o Instagram, para o documentário. Se você entrar lá na minha rede social, você vai ver. Só que existia uma segunda camada que ninguém filmava, que está aqui, ó. Preparação mental, clareza sobre o porquê que eu estava ali, o que aquilo significava para mim de verdade, e o quanto que eu estava disposto a sofrer por aquele objetivo. E é essa segunda camada que decide tudo. E aí você está se perguntando, mas por que ela importa? Porque no conteúdo, quando a gente cria conteúdo, ele é idêntico. A preparação ela é o que aparece. O equipamento, a edição, aquela thumbnail, aquela foto bonita ali, essa é a camada superficial. A preparação que decide se o conteúdo vai funcionar de verdade é totalmente diferente. Ali é basicamente você saber o que você tem para dizer para a pessoa que mais ninguém tem. É você ter clareza sobre a sua mensagem, é você entender que o vídeo ele começa muito antes de você apertar o botãozinho vermelho para gravar na sua câmera. O vídeo começa aqui, ó, na sua cabeça, na sua história, o que você viveu e que ninguém vai poder copiar de você. O erro mais comum que existe, que a maioria dos criadores gasta 90% do tempo, fica na camada visível, que é ali edição, ferramenta, SEO, thumbnail, e quase zero na camada invisível. Esse criador ele não para pensar, qual que é a minha opinião real sobre o que eu vou falar? O que eu vivi de verdade que se conecta com esse tema? Por que eu sou a pessoa certa para falar sobre isso? E daí vem o resultado, aquele vídeo fica meio bonito e vazio.
E aí o algoritmo ele pode até entregar longe, só que a audiência sente que falta alguma coisa, porque realmente falta. Falta a pessoa estar ali, entregue para aquele momento. E como que se aplica isso? Então antes de você criar qualquer vídeo, senta e responde 3 perguntas, sem a IA, sem nenhum template, só você e um pedaço de papel. Primeira coisa, o que eu realmente penso sobre isso que eu vou falar? Sem nenhum filtro, sem medo de você ser controverso com aquele tema. A segunda coisa, o que eu já vivi que se conecta com esse tema? Pode ser uma coisa grande, mas pode ser uma coisa bem pequena. Só que tem que ser de verdade. E a terceira coisa, o que muda na vida de quem vai assistir isso que eu tô falando? Você não consegue responder essa terceira, talvez esse seu vídeo aí ele nem deveria existir. Porque essa é a preparação invisível. É a parte que separa o conteúdo de verdade do que é só ruído. Só que peraí, fazer essa preparação ela não significa que o resultado vai vir do jeito que você espera. E isso aí me leva para o segundo ponto, que talvez seja o mais doloroso de tudo que eu aprendi. Lá em Londres, em 2012, eu tinha 21 anos. Era a minha primeira Olimpíada, então eu cheguei na semifinal dos 200 ml. Câmera, televisão, mídia, todo mundo em cima. Para quem não faz parte desse meio, não é do esporte, uma semifinal olímpica significa você estar entre os 16 melhores atletas do mundo naquele momento. Só que eu queria mais. E daí na Olimpíada do Rio, em 2016, foi a minha segunda chance. Quando eu tinha operado o ombro em 2014, eu fiquei 6 meses fora da piscina. E eu me preparei ao máximo. Entreguei tudo que eu tinha para entregar. E aí, veio a semifinal de novo, e de novo eu não nadei como queria. 2 Olimpíadas, 2 semifinais. E nos 2 casos, a sensação de que eu podia ter entregado muito mais do que eu realmente entreguei. E aí você está se perguntando ainda, tá, Rick, mas o que isso importa? O que isso tem a ver comigo? Aqui a gente está falando de conteúdo, da minha história, da minha expertise, de experiência e como elas se conectam. Quando a gente fala de conteúdo, vai ter vídeos seus que você prepara tudo, estuda, você estrutura ele bem, você grava com energia e ele não vai performar. Você vai ter lançamentos de produtos que você vai fazer aí, que você vai colocar a tua alma, e o retorno é pífio. Então vai ter semanas que você vai dar o seu melhor e o mundo inteirinho não vai responder você do jeito que você quer. Se você mede o seu valor apenas pelo resultado que você teve agora, você vai quebrar. Assim como eu quebrei depois da Olimpíada do Rio. Eu literalmente acabei de nadar minha prova, não dei entrevista, eu pulei as câmeras, eu fugi deles porque eu estava me sentindo tão mal, com vergonha. Eu fui para debaixo do chuveiro, fiquei 2 horas embaixo do chuveiro, eu já falei disso em outro vídeo. Fiquei doente, me deu febre na mesma hora, 40 graus de febre, enfim. A lição mais dura que eu tirei aquelas 2 Olimpíadas que eu participei é que o resultado ele é consequência, ele não é um destino que está garantido para você. Você controla a tua preparação, você controla a tua atitude, você controla a entrega, só que você nunca vai controlar o resultado. E isso funciona igual para quem é criador de conteúdo. A maturidade de um criador, assim como a de um atleta, é você aprender a separar essas 2 coisas. Então se você dá o seu melhor e não veio, beleza, você ajusta e vai de novo. O problema não é o resultado ruim. Você entende? O problema é você deixar que esse resultado ruim te convença que você nem deveria estar ali naquele momento. E um erro muito comum que a gente tem é que as pessoas começam a criar canais do YouTube, daí elas abandonam os canais, daí elas abandonam o projeto, abandonam a criação de conteúdo porque um vídeo não performou, porque os primeiros 20 vídeos ninguém nem viu. Daí elas param, abandonam, elas fazem exatamente o que eu fiz quando eu parei de nadar em 2018. As pessoas não vão parar porque acabou. Em 2018 foi assim. Eu não parei porque acabou. Eu parei porque a minha frustração foi muito maior do que a minha clareza. E eu vou te falar, cara, me arrependo, viu? Às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse continuado? E se eu tivesse ido para mais uma, mais 2 Olimpíadas? Eu tinha potencial. Eu carrego esse arrependimento de ter parado antes de descobrir até onde eu podia ter chegado. E eu não quero que ninguém que está assistindo esse vídeo aqui, vendo a minha cara aqui na tela, carregue esse mesmo peso que eu carrego até hoje. E como é que você faz para resolver isso? Primeira coisa, você criar um sistema de avaliação que ele não dependa só de métricas que são externas. Então se você está criando um vídeo aí, depois de cada vídeo, responde para você mesmo. Eu falei aquilo tudo que eu queria falar? Eu fui honesto comigo mesmo? Eu melhorei em relação ao vídeo anterior que eu fiz? Se essas 3 respostas que você der a essas perguntas forem positivas, seu vídeo foi um sucesso, independente do número de visualizações que você tiver tido aí. Sejam 10, sejam 1000, sejam 10 mil. Os números eventualmente eles vão vir, só que eles vêm para quem nunca para. Eles nunca vão vir para quem desiste lá no 2º ou 3º mês. Não estou dizendo aqui que é só uma questão de você continuar fazendo a mesma coisa. Existe mais uma lição que eu aprendi e que eu só entendi depois de vários anos, depois de sair da piscina,
que eu acho que é a mais importante dessas que eu falei até agora. Que além de 2018, quando eu saí da natação, perdi meu pai, eu caí num buraco, assim, num vazio. Então eu engordei, perdi meu foco, perdi o prazer em fazer as coisas, eu tentei empreender, não vingou, sabe? Aí em 2023 eu vim para cá, para os Estados Unidos, tentando me reencontrar. Novamente, criei conteúdo que eu realmente não acreditava, fui até os melhores especialistas das áreas, mas não vingou. E de 2018 até quase agora, tudo foi meio frustrante. Aí, durante muito tempo eu achei que toda aquela experiência, tudo aquilo que eu passei, aquela vivência de ter sido um atleta olímpico foi em vão. E a gente fala, né? Pô, eu falo que eu fui para 2 Olimpíadas. No Brasil não tanto, né? Mas aqui nos Estados Unidos é muito valorizado, extremamente valorizado o atleta olímpico. Quando a gente fala que é atleta olímpico aqui, as pessoas se surpreendem, as pessoas, uau, que legal! E elas param, te escutam. É igual o militar aqui, né? Também tem um respeito incrível. Só que daí eu entendi uma coisa, a dor, ela não é conteúdo. A transformação da dor que é o conteúdo. Se você fracassa sem uma reflexão, é só um trauma que você teve. Agora, quando você fracassa de forma processada, digerida, aquilo ali ele transforma numa lição para as pessoas. Daí sim, isso vira uma coisa muito poderosa que você pode compartilhar, que é o que eu estou compartilhando com você. E quando a gente fala de vídeos longos, igual esse que você está assistindo aqui agora comigo, para construir qualquer coisa, a maior vantagem competitiva que existe, a mais forte, ela não é a técnica, ela não é a ferramenta e não é o equipamento. Ela é a sua história de verdade, de uma forma processada e transformada em alguma coisa que pode ajudar uma outra pessoa. E é esse o meu objetivo aqui. Isso é uma coisa que nenhum tipo de inteligência artificial consegue fabricar. Aí ela pode até escrever um script bonito para você gravar aí. Monta uma estrutura legal e tal. Eu sei disso porque eu desenvolvo uma ferramenta para o YouTube. Ela se chama Script Engine e eu uso ela todo dia. Só que a IA, ela não vive a sua vida. Ela não sabe o que é operar um ombro e pensar em desistir. Ela não sabe o que é falhar numa semifinal olímpica na frente do seu próprio país. Isso aí só eu sei. Quando a gente coloca isso de uma forma que a outra pessoa consegue entender, daí sim, ninguém vai conseguir copiar isso. Porque eu criei uma coisa única. E o erro comum aqui são 2. Aliás, os erros comuns. Né? O primeiro é que a gente tem a história, só que a gente tem uma vergonha de contar, porque a gente acha que ninguém quer ouvir, que o conteúdo vai acabar ficando genérico, que aquela história, qualquer um pode fazer isso. E a segunda coisa, o segundo erro, é que a gente transforma a própria dor num espetáculo de coitadismo, sem nenhuma lição que as pessoas podem aprender com você. A grande questão é que os dois estão errados. E o que funciona é um terceiro caminho. É você ser vulnerável, mas ter um propósito. Você conta o que você viveu não para as pessoas terem pena de você, mas sim para mostrar o que você aprendeu de um jeito que ajuda quem está aí do outro lado, como eu um dia estive do outro lado e hoje eu estou aqui falando para vocês. Tá, Henrique, legal isso aí, eu tenho coisa, eu vivi, eu passei, eu sofri e eu estou legal comigo mesmo, eu acho que eu posso ensinar e ajudar as outras pessoas. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, pega a sua maior falha, aquela coisa que você mais tem vergonha, que mais te frustrou, e aí para e responde. O que eu aprendi com isso que alguém na minha audiência pode aplicar na vida dela? Se você conseguir responder essa pergunta, abre a câmera e faz esse vídeo, de verdade. Porque esse vai ser o vídeo que você mais vai se conectar, vai ser o que mais vai gerar comentário, que mais vai construir a sua autoridade de verdade. Porque a autoridade de verdade, ela não vem de você mostrar que você sempre está certo. Isso aí tá cheio. A rede social é cheia disso. A autoridade, ela vem de você mostrar que você errou, que você aprendeu, que você está disposto a compartilhar, para que o outro não cometa os mesmos erros que você cometeu. Ou que pelo menos ele saiba o que esperar quando ele cometer esses erros. Isso não é um papo de coach aleatório que eu tô aqui, não. Isso é basicamente, não é você pegar e transformar essas suas feridas em ouro, essas coisas que existem no Instagram, né? Tô aqui te dizendo porque eu passei por isso. Eu fui 2 vezes para as Olimpíadas, que é o palco principal de qualquer atleta. Eu falhei nas 2. Pouco tempo depois eu perdi meu pai, parei de nadar, passei vários anos sem sentido nenhum, mudei de país, falhei nos meus negócios e hoje eu tô aqui, de frente para você, falando tudo isso e usando tudo isso para construir uma coisa nova. Não é porque é bonito, é porque eu sei que funciona. Faz sentido? Então vamos dar uma recapitulada em tudo. Primeira coisa é que a preparação que importa, ela geralmente não é a que aparece. Então antes de você gravar, começa aí a saber o que você pensa, o que você viveu, e o que isso vai mudar na vida de quem assiste. Porque essa é uma camada invisível que separa o conteúdo de quem faz só barulho. A segunda coisa, o resultado nem vai sempre honrar a sua preparação. E tá tudo bem, cara. Não tem problema.
Começa a medir o seu progresso pela sua evolução, não pelo algoritmo qualquer aí. Então, você começou a postar hoje, continua postando um dia atrás do outro. Não para antes de descobrir até onde você pode chegar. E o terceiro ponto, o fracasso ele só é uma vantagem quando você transforma a dor que você sentiu em uma mensagem com um propósito. Que a vulnerabilidade, que tem uma aplicação prática, é uma coisa que ninguém consegue copiar. Quando eu falo ninguém, é nem a própria IA. Se eu fosse te pedir para fazer só uma coisa, no final desse vídeo aqui, seria você pegar o seu maior fracasso, aquele que você mais esconde de todo mundo, e escreve num papel o que ele te ensinou. Se você puder compartilhar isso com alguém, você vai ter na mão o conteúdo mais poderoso que qualquer pessoa pode criar. Agora eu peço, fala aqui nos comentários, qual foi o maior fracasso que você já teve que te ensinou alguma coisa? Eu quero realmente saber. E se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, lembra de deixar um joinha, se inscrever no canal e me ajuda a levar isso aqui para mais pessoas que precisam ouvir. No próximo vídeo eu quero te mostrar como que eu estruturo uma transformação de experiência pessoal num roteiro de YouTube. Esse é legal. É um passo a passo e é um método que eu uso no meu dia a dia. Então se você se interessa por isso, lembra de estar aqui. Eu posto vídeo sempre que dá na telha e a gente se vê no próximo.